Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada. Uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível exclusivamente na Amazon, link na descrição do vídeo. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Uma coisa que você pode fazer para lidar com a reação, mesmo que às vezes se perca, e você pode perder novamente, apesar da nossa conversa aqui, isso ainda acontecerá, mas com menos frequência. Há uma mudança que está acontecendo, mas a velha inconsciência pode e provavelmente irá se reafirmar, mas com menos frequência. Portanto, se você fizer isso no momento em que perceber que perdeu, renda-se. Isso significa que, no começo, você não se rendeu. Você ofereceu resistência ao momento presente. Então, quando você percebe que perdeu, você aceita isso. Você pode praticar essa rendição. Ok, eu perdi. Você é humano, isso não é nada pessoal. Você é um aspecto de uma mudança universal na consciência. E isso é algo monumental. A inconsciência que prevalece no planeta há milhares de anos está passando por uma transformação. A consciência está despertando através dos humanos e você faz parte disso. Então, não fique com raiva de si mesmo, porque você faz parte do processo de despertar. O que está acontecendo com você faz parte desse processo. Se não fizesse parte, você não estaria aqui falando sobre isso. Você simplesmente estaria continuamente agindo de forma inconsciente, dia após dia, e passaria isso para os seus filhos, que por sua vez passaria para os filhos deles e assim sucessivamente. E você nem saberia o que está fazendo, você estaria inconsciente. Você estaria totalmente dominado pelo condicionamento herdado de nossos pais, que remonta a gerações e é transmitido à próxima geração, até que alguém como você comece a despertar. Então, não há necessidade de se sentir culpado ou com raiva, porque no momento em que você percebe que perdeu, há uma consciência. Caso contrário, você não saberia que perdeu. Isso é a sua consciência dizendo: ótimo, ok, eu perdi, mas eu sei que perdi. Então você se rende a ter perdido e essa é a consciência. Se você perder isso, significa que irá imediatamente reagir a isso. E você se tornará inconsciente novamente. O que significa que houve um flash de consciência. Você disse, eu perdi. Mas isso se transforma rapidamente em um julgamento mental sobre si mesmo. O que significa que você perdeu o controle novamente. Portanto, você precisa estar alerta na sua vida diária. Observe uma situação se desenvolvendo de tal maneira que você sinta, bem, está acontecendo. Eu estou prestes a ser acionado. Então você percebe que tem uma escolha. De repente você pode aceitar esse momento como ele é, enquanto as crianças fazem o que fazem. Isso não significa que você se torne incapaz de dizer às crianças que estão fazendo algo errado ou que devem parar.
Eu não sei o quão caótica tem sido a sua vida doméstica. Algumas crianças estão totalmente fora de controle. Isso é um assunto diferente, mas aqui falamos apenas sobre você. Fique alerta quando sentir uma situação evoluindo para algo que normalmente provocaria uma reação. Então fique atento e descubra que a reatividade não vem. Se vier e você perceber que a perdeu, a consciência está de volta. Então você pode dizer, eu perdi, mas eu sei que perdi, então está tudo bem. E assim você não se perdeu e permanece presente. Essa é uma prática muito sutil, e embora eu tenha mencionado que o antigo padrão provavelmente ainda surgirá de vez em quando, você pode lidar com isso de uma maneira diferente. Não precisa se transformar em culpa ou raiva de si mesmo. Não. Você aceita porque percebeu e essa é a sua prática. Bom, eu lhe desejo tudo de bom e essa é a sua prática espiritual. É muito melhor do que viver em um mosteiro por 3 anos. A mente muitas vezes se concentra mais no negativo do que no positivo. Mas você desperta para quem você é, além da sua história e da sua situação de vida. O erro está na identificação com o pensamento. E agora surge a pergunta: quem ou o que se identifica com o pensamento? Se eu não sou a história que conta a mim mesmo sobre quem eu sou, quem ou o que sou eu então? E o que há em mim que se identifica com essa história? O que é isso? O que cria esse senso de identidade que existe, na maior parte do tempo, em um estado de desconforto ou muitas vezes de descontentamento? Esse algo que não reconhece o momento presente é o ego. Aliás, é isso que chamamos de o senso egóico de si mesmo. Como uma prática espiritual muito simples, para levá-lo à compreensão de quem ou o que é que se identifica, sugiro nesse momento que você observe internamente. Veja se há alguma emoção persistente em você agora. Talvez seja algo de mais cedo, de 1 hora atrás, ou de ontem, ou até mesmo de algo ocorrido nos últimos 2 anos, ou nos últimos 10 anos. Existe alguma irritação em algum lugar? Algum tipo de ansiedade? Um peso nas costas? Um certo humor pesado, desanimado, que talvez persista? A raiva? Algum resíduo de raiva por algo que aconteceu antes? Isso está em você? Normalmente os humanos diriam: eu estou com raiva, ou eu estou ansioso, ou eu estou com medo, eu estou de mau humor. No momento em que você diz isso, já existe uma ilusão. O simples ato de dizer eu estou com raiva ou eu estou ansioso indica que você se identificou completamente com a emoção. Seja raiva, tristeza ou medo. Você iguala o eu com o que surge no seu campo de consciência. Seria mais correto dizer: há raiva em mim agora. Pode parecer uma diferença trivial entre dizer estou com raiva e há raiva em mim. Mas essa diferença é significativa. Vai muito além de uma questão de síntese, de como você organiza as palavras. Quando você diz eu, está igualando o eu a qualquer condição que existe em você, seja emoção ou pensamento. A raiva, por exemplo, não é apenas a emoção da raiva. Ela também existe como pensamentos raivosos, que se reforçam mutuamente, criando um ciclo vicioso. A emoção alimenta o pensamento e o pensamento
alimenta mais energia a emoção. Isso forma um ciclo difícil de quebrar. E muitas vezes as pessoas não querem sair dele. Se você observar alguém dominado pela raiva, pela tristeza ou pela ansiedade, verá que muitas vezes eles realmente não querem se livrar dessas emoções. Se você sugerir a alguém com raiva que ele pode se libertar dessa emoção, provavelmente não obterá uma resposta agradável. Já viu uma pessoa muito irritada? Elas estão tão dominadas pela raiva ou irritação que sentem que precisam expressá-la. Podem sair de uma sala furiosas, mas logo depois voltam para dizer algo a mais, algo que ainda não disseram. Estão completamente dominadas pela emoção e pelo pensamento. Nesse estado, há uma identificação completa com o pensamento e a emoção. A pessoa está perdida no pensamento, perdida na emoção. Mas então surge a pergunta: quem ou o que é que está perdido? Se eu não sou os pensamentos e a noção de quem ou o que eu sou, então o que eu sou? Eu pedi que olhasse para dentro de si e percebesse se há algo que talvez seja desconfortável, algo que você não gosta, algo que ainda está lá. E eu não estou sugerindo que você tente se livrar disso, apenas reconheça que está presente. Muitas vezes o que acontece é que não reconhecemos o momento presente. O momento presente é o que é. Seja externa ou internamente, isso é o que está acontecendo agora. A diferença, no entanto, está em quando você reconhece que há uma emoção presente. Digamos a irritação, a raiva ou a ansiedade em você. No momento em que você percebe isso, uma nova dimensão entra em cena. Essa dimensão pode ser chamada de consciência ou presença, e no instante em que a consciência surge, você não está mais completamente identificado com aquela emoção. Eu descrevo isso como um espaço ao redor da emoção. Um pouco de espaço que a consciência cria ao redor da raiva, por exemplo. A raiva pode continuar presente, pode não desaparecer de imediato, mas a consciência sabe que ela está lá. Esse surgimento da consciência é o que chamamos de despertar espiritual. É a desidentificação do que você sente ou pensa. Quando a consciência surge, você começa a se desvincular da identificação com a emoção ou o pensamento. E isso é o despertar espiritual, ou o surgimento da dimensão transcendente da consciência. Porque essa consciência transcende quem ou o que você é como pessoa. Sim, você ainda é uma pessoa. Você ainda tem a sua personalidade, as suas memórias, a narrativa que você chama de sua vida. Mas começa a ocorrer uma mudança da identificação com aquilo que surge no nível do pensamento ou no nível emocional, para a identificação com a própria consciência que observa esses pensamentos e emoções. Essa é a transição da identificação com formas, sejam formas de pensamento ou formas emocionais, para a identificação com a presença consciente, que é o despertar. Quando você observa os pensamentos que passam pela sua mente, percebe que no estado inconsciente, o pensamento o mantém sob controle. O pensamento acontece com você e você não tem o controle sobre isso. A mente pensante faz o que quer e você nem sabe que existe algo além do movimento do pensamento. Você está tão dominado por ele que acredita que em cada pensamento que surge há uma verdade. Ele se torna a verdade absoluta para você. E você está nas mãos do pensamento. Cada um de nós, em algum momento, acredita cegamente nos pensamentos que surgem. Não importa o quão irracionais ou absurdos possam ser.
Se você olhar nas redes sociais, você vai ver como as opiniões das pessoas rapidamente se tornam as suas identidades. Mas uma opinião nada mais é do que uma forma de pensamento, uma posição mental. Quando a opinião se transforma em identidade, qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente se torna uma ameaça. Isso acontece porque, para a mente, a sua opinião é você. E se alguém a desafia, parece que estão desafiando a sua própria existência. Isso é uma ilusão. Mas é assim que a mente funciona em um estado inconsciente. Esse tipo de identificação também acontece em grupos, nações, tribos, religiões e movimentos dentro de religiões. A identidade coletiva funciona da mesma maneira que a identidade pessoal. Para se libertar dessa prisão de identificação com o pensamento, esse sim é o verdadeiro despertar espiritual. Como você pode se retirar do pensamento e se tornar presente? Eu já mencionei sobre isso. Um exemplo é olhar para o céu, porque aí você tem um espaço. O céu é espaçoso. É por isso que Jesus usou a analogia do reino dos céus. A palavra céu é a mesma na maioria das línguas. Em francês, em espanhol, alemão e assim por diante. Ele estava falando sobre o reino dos céus. E ele disse que a coisa mais importante é apenas encontrar o reino dos céus. E tudo mais vai dar certo em sua vida. Isso é basicamente o que o ensinamento dele era. Agora eu ofereço uma nova tradução. Em vez de reino dos céus, eu já disse céu, mas há uma tradução ainda melhor que encontrei, que é o espaço. A essência do céu é o vasto espaço. Minha tradução para reino é dimensão. Então o reino dos céus é a dimensão do espaço. É uma dimensão de consciência dentro de você. Quando eles perguntaram a ele onde está o reino dos céus, porque não tinham entendido o que ele estava falando, ele disse que o reino dos céus não vem com sinais para serem percebidos. Você não pode dizer, está aqui, ou olha ali, está ali o reino dos céus. Mas na verdade eu lhe digo que o reino dos céus está dentro de você. Nas traduções modernas, dentro de você é algo verdadeiro. O reino dos céus está dentro de você. É a dimensão da amplitude em você. Se você encontrar isso não resolve todos os problemas da sua vida, mas lhe dá acesso a uma dimensão em você, de onde todos os problemas e desafios da sua vida podem ser vistos em uma verdadeira perspectiva e não são mais capazes de te dominar. Você está incompleto e isso torna a sua vida miserável. Sua capacidade de lidar com os inevitáveis desafios da vida. Isso não é fácil para ninguém. E nem foi feita para ser. Não é fácil para nenhuma forma de vida. Toda forma de vida enfrenta desafios. Desde os insetos até as plantas. Para cada pedacinho, para cada forma de vida, a vida é desafiadora. E a vida humana é particularmente desafiadora. Quanto mais evoluída, mais problemáticas as coisas ficam. Quanto mais você pensa, mais problemática a vida se torna. Isso não significa que, quando você encontra o reino dos céus dentro de você, como a dimensão da amplitude, você não será mais desafiado pela vida. Não. A maneira como você responde aos desafios muda. Você não amplifica mais os desafios. Eles simplesmente estão lá. E você age ou aceita o que é.
Os desafios da vida, os problemas da vida, não o deixam mais infeliz. E isso é um enorme salto evolutivo. Às vezes, as pessoas espirituais, que são buscadoras espirituais, têm uma concepção errada de que, ao se despertarem espiritualmente e se tornam iluminadas, elas pensam que não vão experimentar mais desafios ou problemas. Isso não é verdade. A vida continua e cada situação em que você passa traz um novo conjunto de desafios. Você poderia se tornar famoso e morar em Hollywood, mas logo se daria conta de que antes de pensar, quando eu alcançar isso eu vou ficar realmente bem, serei maravilhosamente feliz pelo resto da vida. Isso não acontece. Você pode pedir, por favor, Deus, apenas me faça famoso e eu serei feliz para o resto da minha vida. Só preciso de 10 milhões no banco. Não, 20 milhões. Faça isso, aquilo e aquele outro e eu vou ser feliz. Isso não vai acontecer. Mesmo que você consiga o que você quer, a felicidade pode ir embora rapidamente. Eu conheci algumas pessoas que conseguiram o que desejavam e elas me contaram como ficaram infelizes depois de um tempo. Isso foi confirmado para mim. Até mesmo as conquistas trazem novos desafios. Os desafios da vida permanecem. E isso é uma coisa boa. Porque ser desafiado quando você está despertando espiritualmente significa que os problemas não o levam mais à infelicidade, à inconsciência, à reatividade e à autovitimização. Em vez disso, eles o forçam a estar mais intensamente presente. Os problemas trazem mais amplitude. Então, quando você se deparar com um desafio, você pode olhar para ele e dizer: olha aí, outro desafio, opa! E você simplesmente observa admirado. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!